Meus queridos irmãos e irmãs, boa noite com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Nós saudamos com alegria não só aqueles que se encontram aqui no templo da nossa amada Igreja Presbiteriana do Pirangi, mas você que está em casa e que está conosco nesta transmissão, que Deus possa estar abençoando a sua vida e a vida da sua família. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2, Evangelho de João, capítulo 2, palavra do Senhor para os nossos corações. João, capítulo 2, versículo 1 ao 11. Palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Eu estou lendo na versão King James atualizada. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe disse: mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: seja o que for que ele vos pedir, fazei. Estavam ali 6 jarros de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus disse aos serviçais: enchei os jarros com água, e os encheram até a borda. Então Jesus disse: tirai agora um pouco e levai ao mestre-sala. Eles assim o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os serviçais que tiraram a água, chamou o noivo e lhe disse: todo homem serve primeiro o bom vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Com esse, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos ajude, nos oriente, nos ilumine, para que a gente possa ministrar com fidelidade a palavra do Senhor nesta noite. Pai querido, louvado e engrandecido seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por mais esta rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos como igreja, como povo do Senhor, para te adorar na beleza da tua santidade. Senhor, fala ao nosso coração, nos instrui, nos edifica, nos orienta com a tua palavra. É assim que nós oramos e desde já te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta para que a gente possa considerar esse texto. O tema da mensagem, conforme já anunciado para os irmãos, é o convidado que salvou a festa de casamento. O convidado que salvou a festa de casamento. Nós estamos no mês de maio, e o mês de maio é o mês que é dedicado à família, e nós tratamos de assuntos, de temas relacionados com a família. É o mês das noivas, é o mês do casamento, é o mês onde as pessoas aproveitam para realizarem as suas festas de casamento. E quando a gente fala em casamento, a gente fala em festa, a gente fala em alegria, a gente fala em
gente que está regozijando-se na presença dos seus convidados, dos seus amigos. E não era diferente na época do povo de Israel. Na época de Jesus, as festas de casamento não eram como as nossas. As nossas festas de casamento, elas, por mais chique, por mais dispendiosa que seja, elas não duram mais do que 4 ou 5 horas. Não passa disso. Se passar disso, a gente já fica completamente incomodado. Mas na época de Jesus, a festa de casamento durava semanas. 1 semana, 2 semanas, dependendo das posses, da riqueza do casal e da família, durava 15 dias. Então era uma festa muito grande, com os convidados ali, e muito vinho, muita música, muita dança, muita alegria, durante 1 semana, 2 semanas. É claro que isso exige preparação, exige recursos, exige organização, exige bens, exige posse. E aqui nós estamos, no texto que nós lemos, em João capítulo 2, versículo 1 a 11, nós estamos diante de uma festa de casamento judaica, num contexto judaico, que durava 1 semana no mínimo, e de repente, no meio da festa, acabou o vinho. Você já pensou que vexame, que situação esse casal, essa família enfrentaria agora? Ter convidado pessoas, estar vivendo o momento mais feliz das suas vidas, e de repente o ingrediente principal da festa acabou. Acabou o vinho. Acabou o vinho, vamos colocar a viola no saco, vamos acabar a festa, vamos todo mundo para casa, porque não tem mais o ingrediente principal, que era o vinho. Esse texto, meus irmãos, ele está cercado de temas difíceis até para o maior dos teólogos, ou o principal dos exegetas bíblicos. Ao mesmo tempo que ele é simples, ele é profundo e ele é difícil de interpretar. Existe aqui uma narrativa fácil de compreender, que até uma criança entende. Há uma festa de casamento, acabou o vinho, e se acabou o vinho não tem mais festa, e de repente Jesus faz um milagre e providencia o vinho. Mas ao mesmo tempo que o texto é simples, o texto é profundo, porque o texto tem aspectos culturais, históricos, teológicos, que desafia a mente do intérprete mais agudo. E por que esse texto está aqui? A gente sabe que o Evangelho de João é o evangelho mais teológico da Bíblia. Nós temos 4 evangelhos, 4 narrativas dos evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. 3 são chamados de evangelhos sinóticos. Sinóticos porque eles estão vendo as histórias conjuntamente. O que você tem em Mateus, você tem em Marcos e você tem em Lucas. João não é tido como um evangelho sinótico porque as suas narrativas são completamente diferentes das narrativas de Mateus, de Marcos e de Lucas. Ele é um evangelho diferente. Ele é um evangelho mais teológico. Ele tem outras ênfases que Mateus, Marcos e Lucas não têm. Ele é um evangelho mais teológico. E se você olhar o evangelho de João, João dá destaque para 7 milagres que ele vai colocar como sinais para autenticar e para revelar a pessoa de Jesus, o ministério de Jesus, a divindade do Senhor Jesus. Então, o Evangelho de João
ele dá destaque para 7 milagres, que são chamados no Evangelho de sinais. Sinais porque apontam para Cristo. Eles estão aqui registrados porque eles nos fazem ver e contemplar o Senhor Jesus. E aí ele começa com esse primeiro milagre, esse primeiro sinal, essa primeira história que aponta para a pessoa do Senhor Jesus como Deus, como aquele que é digno de ser adorado e reverenciado por todos nós. João vai dizer que esse aqui foi o primeiro milagre de Jesus. É claro que quando a gente vê a história e quando você olha os evangelhos apócrifos, né, narrativas apócrifas, aí você vai ver que tentam dizer que Jesus realizou sinais, milagres, maravilhas na época da infância, da adolescência. Existem histórias e mais histórias narrando esses milagres de Jesus na infância ou na adolescência. Mas nós que cremos na Bíblia como palavra de Deus, inerrante, infalível, suficiente, nós acreditamos no que João está dizendo aqui. Esse foi o primeiro milagre do Senhor Jesus. E o que nos chama a atenção é que esse primeiro milagre foi feito numa festa de casamento, mostrando para nós que Jesus, que o Evangelho vai mostrar que é Deus, ele era sociável. Ao mesmo tempo que ele é Deus, ele era homem. 100% Deus, 100% homem. E ele participava da vida social normalmente, a ponto de ir para uma festa de casamento. E ali, naquela festa de casamento, ele vai dar início aos seus sinais, aos seus milagres. Outra coisa, antes da gente ler o texto, é que não existe relatos confiáveis para dizer de quem era essa festa de casamento. Alguns querem dizer que a festa era de João, e que João, filho de Salomé, e que por isso Maria está presente em Jesus, porque tinha a ver com a família. O fato é que eram pessoas próximas a Maria, porque Maria vai ter aqui um papel extremamente importante nessa festa e no desenrolar desse milagre aqui que a gente vai ver. Então, com certeza, ou eram parentes muito próximos de Jesus e da sua mãe, ou eram amigos muito próximos, porque Caná da Galileia ficava próximo a Nazaré. Era uma vila próxima a Nazaré, alguns dizem 8 quilômetros, 13 quilômetros, alguns colocam até menos do que isso, mas o fato é que Caná da Galileia era próximo a Nazaré. Daí Maria poder estar presente nessa festa junto com Jesus. Então, se era próximo, se era na Galileia, existe toda a possibilidade de ser parentes ou amigos muito próximos. Ninguém vai para uma festa de casamento se não for muito próximo. A não ser que seja o famoso penetra, né? Aquela pessoa que chega sem ser convidado ou a pessoa que se convida para ir para a festa de casamento. Você, quando vai para uma festa de casamento, é porque você ou é parente ou é muito próximo daquela pessoa. Pois bem, diz o texto que ao terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Maria estava naquele casamento. Ou porque era parente, ou porque era muito próximo de Maria. Mas havia um casamento, era lá em Caná, próximo de Nazaré, na região da Galileia, e Maria estava ali. Só que o texto dá um destaque, que não só Maria estava presente, a mãe de Jesus, mas que Jesus e seus discípulos também foram convidados. Jesus e os seus discípulos também foram convidados. Por que é importante destacar isso aqui? Primeiro, porque Jesus está iniciando o seu ministério. Se você olhar aqui, o texto vai dizer assim, ao terceiro dia. E Dr. William Hendricks, no seu comentário, ele diz que foi 3 dias após Jesus ter escolhido os primeiros discípulos,
os primeiros seguidores, aqueles primeiros que iriam se tornar os pregadores, os apóstolos enviados do Senhor Jesus. Ele está começando o colégio apostólico, ele está começando o grupo de seguidores, e após ele ter escolhido esses homens, no início, no nascedouro, nos primórdios do seu ministério, Jesus foi convidado para essa festa de casamento, onde sua mãe estava presente, e ele vai com os seus discípulos. Duas coisas interessantes aqui. Primeiro, que Jesus foi convidado, e pelo menos aqui na nossa versão, diz que Jesus e seus discípulos também foram convidados. Então, já havia um conhecimento a respeito dos discípulos de Jesus, daqueles primeiros seguidores. E eles foram convidados para aquela festa. Guarde isso. Há uma observação de alguns estudiosos que diz o seguinte, que o vinho faltou nessa festa exatamente por causa dessa presença de Jesus com os discípulos. Jesus foi convidado, chega lá com mais 5, e aí já viu, né? Você planejou a festa para 10, chegou mais 5, meu irmão, já era. Vai faltar alguma coisa. E é claro que isso não é novo, naquela época existia também. Se hoje existe, você convida uma pessoa para um aniversário, ela vem e traz 10. E chega com a cara mais lavada do mundo, você convidou ela. Mas não, eu trouxe Chico, Manel, Sebastião, o gato, né? Então, alguns querem dizer que o vinho acabou porque Jesus foi convidado e levou os discípulos. A Bíblia não está dizendo isso. O que a Bíblia está dizendo é que Jesus e os seus discípulos foram convidados para aquele casamento. Então, o problema da festa não é que Jesus levou mais gente. O problema não é esse. Mas o ponto aqui, meus irmãos, que eu quero que vocês guardem, porque nas aplicações eu quero voltar a esse aqui, é que naquele casamento, naquela festa de casamento, tinha um convidado especial, que era Jesus, e vai ser esse convidado que vai salvar aquela festa. Aquele pessoal, ou por ser parente, ou por ser amigo muito próximo, ou por já terem uma reverência, um respeito, um carinho muito grande pela pessoa de Jesus, convidaram Jesus para aquele casamento, não só a sua mãe, convidaram ele e seus discípulos, e vai ser exatamente esse convidado que vai salvar a festa. Se ele não estivesse ali, eles tinham passado um vexame. Aí diz o texto que, tendo acabado o vinho, ou seja, mesmo tendo feito todos os preparativos, mesmo tendo tomado todos os cuidados para com aquela festa, acabou o vinho. Veja, meus irmãos, no contexto judaico, o casamento ele não acontece de um dia para a noite. Você tem o comprometimento, você tem ali o período do noivado, que já é um casamento firmado, e você tinha a cerimônia, a celebração de casamento, quando eles já tinham estruturado a casa, quando eles já tinham planejado a festa, quando eles já tinham estruturado tudo aquilo que era necessário para darem sequência à vida a dois. Isso começou lá na infância, quando os pais prometeram em casamento os seus filhos. E depois eles se comprometem a partir de um noivado, e em seguida vem a festa de casamento. Então nós precisamos ter cuidado, meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, porque no primeiro momento a gente pode cair nessa teoria de que faltou vinho porque teve mais gente, e aí Jesus é culpado de ter levado mais gente. Ou faltou vinho porque os noivos foram relapsos, é outra possibilidade, não planejaram direito, não olharam direito, não prestaram atenção à lista de convidados, não fizeram os cálculos necessários, foram negligentes, com isso e faltou vinho. A terceira possibilidade é que nós estamos falando aqui de um povo em Caná da Galileia,
A região da Galileia era uma região de gente simples, gente humilde, gente pobre. Então esse casamento aqui não é um casamento de gente rica, abastada. Não é um casamento em Jerusalém, nos grandes centros, nas grandes cidades. Não é um casamento de aristocratas, de gente da elite de Israel. Esse casamento aqui é um casamento numa vila, próxima a Nazaré, numa região pobre, humilde, atrasada, desprezada pelos demais judeus. Então, o que pode ter acontecido aqui é que, como esse casal era um casal simples, de poucos recursos, faltou vinho, faltou ingrediente. Não é uma festa produzida, planejada ou feita por alguém que tem muito dinheiro, um mega empresário. Não, era um casamento de gente simples e faltou o vinho. Então, eu estou ressaltando esse ponto para que a gente não crie qualquer tipo de especulação, colocando em xeque aqui as pessoas que estavam ali presentes, ou o próprio casal. Mas isso pode ter sido algo que acontece. Você planeja uma coisa e, de repente, acontece outra completamente diferente. Mas o fato é que, no meio da festa, acabou o vinho. Aí diz o texto que a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Veja, meus irmãos, que coisa interessante. Por que os estudiosos entendem que esse casal, ou essa família, ou essa festa era de alguém muito próximo de Maria, talvez um familiar de Maria? Porque Maria percebeu ou teve a informação de que o vinho acabou. Ou seja, ela estava tendo acesso à cozinha daquela casa, ao ambiente de onde saía o vinho, de onde saíam as comidas, de onde saía tudo necessário para aquela festa. Lembre-se que nós não estamos aqui numa festazinha, num ambiente de recepção. É uma semana de festa, com todo mundo ali vindo para a sua casa comer, beber, dançar. Já pensou? Imagine nessa festa assim, Renato e outros aqui da igreja. Então Maria, ela olha para o suprimento de vinho e diz: acabou o vinho. No meio da festa, o povo veio para cá para passar uma semana ou duas. E aí acabou o vinho. Com certeza eles não tinham mais dinheiro. Tinham feito aquela festa, juntado dinheiro a vida toda. E Maria vai conversar com Jesus. Algumas coisas nos chamam a atenção aqui. Primeiro, a percepção da mulher. Louvado seja Deus pela figura feminina, pela mulher. Porque a mulher, ela tem uma visão, ela tem uma percepção, ela tem como que um sexto sentido que o homem não tem. A mulher, ela tem a capacidade de chegar numa festa e ela entendeu o ambiente completamente. O homem não. O homem vai para uma festa de casamento, o máximo que ele viu foi a noiva, mas não pergunta detalhe do vestido da noiva, nem do penteado dela, nem do sapato, que ele não viu. Ele não viu, ele pode ter visto o noivo, o colega dele que está ali. Agora, não pergunte sobre o paletó do colega, sobre a gravata. Mas a mulher, ela vai para o casamento, pergunta para ela sobre o vestido da noiva, o sapato da noiva, os detalhes, sobre a gravata do noivo. Pergunta para ela sobre os enfeites que está dentro da igreja. Pergunta para ela sobre os pratos. Ela conhece os detalhes, ela vê os detalhes. O homem não. A mulher sabe se deu alguma coisa errada ali naquela festa. Por quê? Porque a mulher tem essa percepção. E Maria, ela viu que o vinho tinha acabado e aquele casal ia passar uma vergonha muito grande. Um desastre estava acontecendo naquele casamento. Então ela chega e diz para Jesus: eles não têm mais vinho. E aqui, meus irmãos, o texto ele começa a ganhar uma dimensão profunda, uma dimensão que a mente
como eu disse, do mais agudo exegeta ou teólogo, ela fica inquieta. Porque a grande pergunta é, por que Maria vai trazer isso exatamente para Jesus? Por que ela está chegando para Jesus e diz assim, olha, eles não têm mais vinho? O que Jesus tem a ver com isso? Ele é um convidado. Ele é mais um na festa. Ele é filho dela, sim, mas ele está ali como um convidado. A pergunta é, que tipo de conhecimento Maria tem a respeito de Jesus para levar esse problema ao Senhor Jesus? Ela tinha consciência que ele podia fazer um milagre? Ele não tinha feito nenhum milagre ainda. Porque João diz que esse aqui foi o primeiro. Se ele não tinha feito nenhum milagre e Maria não tinha visto nenhum milagre, por que ela está levando esse problema para Jesus? Por que ela, por exemplo, não levou o problema para José? José nem é citado aqui. E a tradição diz que José não está presente aqui nessa festa, só está Maria, Jesus e os discípulos, provavelmente porque José morreu mais cedo. José sai da história, some dos evangelhos muito cedo, e Jesus assume a carpintaria, assume a casa, a liderança. Jesus só vai iniciar o seu ministério com 30 anos, a partir do momento que os seus irmãos e as suas irmãs já estão criados, já estão vivendo a sua própria vida, e ele agora tem condições de sair de casa, sair da carpintaria e pregar o evangelho. Por quê? Porque o seu pai morreu muito cedo. A tradição diz que José era mais velho do que Maria. Então José não está aqui, e Maria procura Jesus. E nós não sabemos, irmãos, sinceramente, se ela procurou Jesus porque ela tinha consciência de um milagre que ele podia fazer, ou se ela procurou Jesus por outros motivos. O fato é que ela chega e diz, eles não têm mais vinho. E aí Jesus lhe disse, mulher, e essa tradução aqui é belíssima, porque a atualizada normal e a corrigida, ela gera uma ambiguidade na compreensão do texto. Mas essa tradução e a NVI é belíssima, porque diz assim, Jesus lhe disse, mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Na atualizada normal diz, que tenho eu contigo? Parece uma coisa bruta, mal educada. Mas o ponto é, essa sua preocupação que faltou o vinho, ou a sua preocupação com a festa, o que eu tenho a ver? Qual é a minha responsabilidade nesse quesito? A festa não era de Jesus, ele era um convidado. Então, o que ele tinha a ver com aquela preocupação de Maria, de que tinha acabado o vinho? Aí ele diz, ainda não é chegada a minha hora. E aí tem algumas coisas interessantes aqui. Primeiro, Jesus chama ela de mulher. Segundo, Jesus diz que não tem nada a ver com aquela preocupação dela, com aquela situação ali. E terceiro, ele diz, não é chegada a minha hora. Três coisas interessantes. Primeiro, ele disse mulher. E tem muito pastor que quando pega esse texto, e muito crente, diz assim, está vendo aí, ó? Jesus nunca chamou Maria de mãe. Chamou mulher. Oh, meu querido, cuidado quando você for querer impor ao texto a sua visão. Jesus não está sendo aqui desrespeitoso com a sua mãe. Pelo contrário, a expressão mulher no contexto hebraico é uma expressão honrosa, é uma expressão de respeito. É a mesma coisa dele estar dizendo assim, senhora, sim senhora. Mulher, lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, tem uma promessa. Nascerá um da semente da mulher. Então, quando o judeu usa essa expressão mulher, não é uma expressão de rebaixamento, com falta de respeito. Jesus não está aqui desrespeitando a sua mãe. É claro que Jesus chamou Maria de mãe.
Só que o foco do evangelho não é esse. Mas o ponto aqui, ele não está desrespeitando a sua mãe, ele está tratando ela com a maior honra possível, chamando ela de mulher. Era um termo respeitoso, amável. Só que ele agora começa a falar como Deus. E apesar dele honrar sua mãe, dele respeitar sua mãe, dele entender o papel de sua mãe, ele vai mostrar para ela de que agora ele está iniciando o seu ministério e ele começa a falar de uma forma diferente. Ele começa a dizer: ainda não é chegada a minha hora. E quem está falando aqui não é pura e simplesmente Jesus de Nazaré, o filho de Maria. Quem está falando aqui é o Emanuel, é o Deus conosco. É o Deus que se fez carne, que habitou entre nós. E que Ele tem, de fato, uma glória, uma honra, uma posição completamente diferente de Maria. Então é importante ressaltar isso aqui, meus irmãos, para que a gente não vá nem para um extremo, nem para outro. O primeiro extremo é o extremo do protestantismo brasileiro, de desrespeitar, de falar mal, de atirar pedras, de dizer besteiras com relação à mãe do nosso Salvador. A igreja evangélica brasileira, ao longo da história, ela tem cometido um pecado terrível. No afã de combater a mariolatria, vai para o outro lado a ponto de querer reduzir a mãe do nosso Senhor a qualquer coisa. E ela não é qualquer coisa. Ela é a mãe do nosso Salvador. Ela não é qualquer coisa. Então, nós precisamos respeitar a mãe do nosso Senhor. E aí, por causa dessa teologia claudicante, fajuta, meia tigela, que foi implantada na igreja brasileira, a pessoa olha uma expressão como essa, Jesus dizendo assim, mulher, e às vezes até por causa da tradução, que tenho eu contigo, como se ele estivesse tratando mal a mãe, como se ele fosse um filho mal educado, um filho perverso, nada disso. Ele está dizendo, mulher, ou senhora, ou ele está tratando ela com respeito, mas colocando ela no devido lugar. Essa preocupação que você está tendo ainda não é a minha, porque não chegou a minha hora. Na minha hora eu vou agir. E veja, meus irmãos, como eu disse, nós nem podemos ir para o extremo de desprezar a mãe do nosso Salvador e usar de palavras duras, perversas contra a mãe do nosso Salvador, nem podemos ir para outro extremo do catolicismo romano, da mariolatria, de colocar Maria num lugar que não é o dela. A ponto de os católicos pegam esse texto e criam toda uma teologia em torno da pessoa de Maria, a ponto de dizer assim, peça à mãe que o filho atende, e usa esse texto aqui. Então, é completamente errado. Porque a própria Maria vai dizer no texto aqui, faça tudo o que ele disser, não é o que ela disser. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Jesus lhe disse, mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Deus encarnado, o Senhor Jesus Cristo, está falando. Sua mãe, entendendo aquela palavra, sua mãe que está recebendo essa revelação da parte do Pai, desde o primeiro dia quando o anjo a visitou, desde o primeiro momento que o anjo veio a Maria e que ela concebeu do Espírito Santo, que Maria começa a receber da parte de Deus essas revelações, ela começa a tomar conhecimento que aquela criança não era uma criança qualquer, ela entendeu a mensagem, a palavra, e diz, sua mãe disse aos serviçais, seja o que for que ele vos pedir, fazei. Ela não foi brigar com ele,
ela não ficou chateada, ela não entendeu como malcriação, como falta de educação, como algo que ele estava rebaixando ela na frente das pessoas. Ela entendeu que aquele que estava falando com ela, apesar de ser o seu filho biológico, ele era de fato o Filho de Deus, ele era o Deus encarnado, e ela mesmo obedecia às suas ordens. Então ela diz aos serventes: faça tudo o que ele vos mandar. Nós precisamos aprender esse princípio de Maria. Nesse aspecto aqui, nós precisamos ser marianos. Porque nós temos a tendência de fazer tudo o que o pastor diz, o que o padre diz, o que fulano diz. Nós precisamos aprender a fazer o que Jesus diz, o que Jesus manda. A cumprir a palavra do Senhor Jesus. E Maria disse: preste atenção, o que ele disser, o que ele falar para vocês, vocês vão lá e façam. Aí diz o texto, dá uma informação interessante para a gente. Estavam ali 6 jarros de pedra que os judeus usavam para as purificações. Os judeus tinham várias purificações que eles faziam, né, por causa da religiosidade deles. E diz o texto que cada uma levava 2 ou 3 metretas. Trocando em miúdos, se eram 6 jarros de pedra que tinha ali para as purificações, quando você vai trazer essas medidas para o nosso contexto, cada vaso daquele ali cabia em torno de 80 a 120 litros de água. Traduzindo aqui para a gente. Você vai ver a quantidade de vinho que Jesus produziu aqui, transformou a água em vinho. Então, estavam ali essas talhas, esses jarros, e diz que Jesus disse aos serviçais: enchei os jarros com água. E os encheram até a borda. Preste atenção nisso aqui, meus irmãos, que é fundamental. Qual foi a ordem de Maria? Ela deu uma ordem para aqueles servos: faça tudo o que ele disser para vocês. E aí Jesus chegou para aqueles homens e disse: olha, está vendo esses jarros de pedra aqui? Vocês vão encher eles de água. Não tinha água encanada, não tinha mangueira. Eles tiveram que carregar água em baldes, em recipientes, para encher ali 600 litros de água. 600 litros de água. Talvez você diga assim: que ordem absurda, né? Que palavra é essa? Nós estamos precisando de vinho, não de água. Naquela casa ali tinha água, com certeza. Mas Maria tinha dito para os servos: faça tudo o que ele disser. E Jesus disse: está vendo aqui esses jarros? Vão, peguem água no poço, encha esses jarros. E eles foram lá e encheram. Nem sempre, meus irmãos, a ordem, o mandamento que Deus está dando para nós, a gente compreende. No primeiro momento, parece absurdo. A palavra de Deus, muitas vezes, na nossa vida, parece algo fora do comum, e é fora do comum. Mas você olha assim e diz: não estou entendendo isso aqui. Eu preciso de vinho, não de água. Ele não disse nada, ele só disse assim: encha isso aqui de água. Eles encheram. Então lhes disse: tirai agora. Tirar o quê? A água. Tirem agora, levem ao mestre-sala. Eles assim o fizeram. Que coisa interessante, meus irmãos. Porque se coloca no lugar desses servos. Se coloca no lugar dessas pessoas que tiveram que carregar 600 litros de água para encher essas talhas, essas pedras. Se coloca agora no lugar daquele que vai colocar o copo lá e vai levar o copo para o mestre-sala
que é uma tradução assim meio estranha, né? Principalmente no Brasil, mestre-sala, mas era o encarregado da festa, era aquele que tomava conta da festa. Então, se coloca no lugar desse. O mestre-sala não pediu água. Ele está lá, talvez já desesperado, porque o vinho acabou. Maria deve ter dito, olha, fica calma aí que eu vou procurar aqui, ver o que eu posso fazer. E aí, de repente, aquele servo, ele pega um copo e vai levar para aquele homem. O texto não deixa claro, meus irmãos, não sei se você consegue resolver essa questão, mas o texto não diz se os 600 litros de água foi transformado em vinho naquele momento, ou se o vinho foi transformado quando ele levou. A água foi transformada em vinho quando ele levou. O texto não diz. O fato é que quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, ele ficou admirado. Ele era experiente, ele sabia o que era uma festa de casamento, ele sabia o que era o vinho, o ingrediente principal, ele sabia muito bem, ele conhecia muito bem o que era um bom vinho, um vinho de qualidade, um vinho curtido, um vinho antigo. E diz o texto, quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora soubessem os serviçais que tiraram a água, olha como é que diz o texto, tiraram a água, quando ele botou o copo lá, ele tirou a água. Tiraram a água, ele chama o noivo. Ele chama o noivo e diz, espera aí, todo mundo, olha como é que o texto diz, todo homem serve primeiro o bom vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora? O que é isso que você fez? Espera aí, o chefe desse negócio aqui sou eu. Eu que tomo conta dessa festa. Você me contratou para cuidar dessa festa. E a regra da festa, no nosso contexto, é que se serve primeiro o bom vinho, o melhor vinho. E aí você deixou o melhor vinho para o final? Qual é o ponto aqui? Aquela água transformada em vinho pelo Senhor Jesus foi um milagre tão extraordinário. A mudança dos elementos foi algo tão extraordinário que Jesus produziu um vinho que nos lábios daquele homem experiente, daquele homem que provou. Veja que Jesus manda para o experiente, para o que sabe das coisas. Ele provou o vinho e ele disse, esse aqui é o melhor vinho, é o bom vinho. E você sabe que um vinho bom significa dizer que ele é antigo, que ele está curtido, que a safra é uma safra maravilhosa. Ele disse, é o bom vinho. E ele chama o noivo e questiona. Aí diz, com este sinal, com este milagre, Jesus deu princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Essa é a história. Uma história simples, que até uma criança entende, mas ao mesmo tempo profunda, que desafia as mentes mais agudas, e uma história que tem lições preciosas para mim e você, para que a gente possa colocar na nossa vida. E a primeira lição que essa história traz para nós, que a gente precisa extrair, e que a gente precisa ter cuidado quando vai pregar um texto como esse, é que esse texto aqui, a ênfase dele não é a festa, a ênfase dele não é o vinho, a ênfase dele não é a mãe de Jesus, não são os discípulos,
não é o mestre-sala. Todos esses personagens são importantes, mas estão na periferia. A ênfase desse texto, o personagem principal desse texto, e esse texto está aqui para nos apontar para a pessoa bendita, gloriosa do nosso Salvador. É o convidado de honra que fez com que aquela festa não acabasse. Então, toda vez que você olhar para esse texto, que você ler esse texto, não coloque a ênfase em outra coisa, em outra pessoa, a não ser na pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus Cristo. É Ele. A Bíblia fala de Jesus. O tema do Evangelho é Jesus. A ênfase da nossa pregação tem que ser o Senhor Jesus. Esse texto está aqui para dizer assim: Jesus de Nazaré não era qualquer um. Não era qualquer um. Por que eu estou dando destaque a isso, meus irmãos? Porque os católicos vão olhar para esse texto e dar ênfase para Maria. Os crentes, de um modo geral, vão olhar para esse texto e vão dar ênfase para o casamento. Outros vão dar ênfase para a questão do vinho. E vai levantar a discussão: crente pode beber, não pode beber? Olha aqui, ó, Jesus transformou 600 litros de água em vinho. Então veja aí, ó. Mas a discussão do texto não é essa, meu irmão. A ênfase do texto não é essa. A ênfase do texto é mostrar que com esse milagre, com esse sinal, Jesus deu início aos seus milagres. Milagres que serviam para apontar para Cristo. Os milagres eram sinais que nos faz olhar para a pessoa bendita e gloriosa do nosso Salvador. Então essa é a primeira lição. Esse texto fala de Jesus. O tema da Bíblia é Jesus. Ele é o convidado que salvou a festa de casamento. Ele é o centro. A ênfase tem que ser dada olhando para Ele. Faz-me lembrar aquele pastor que foi pregar numa igreja. E quando ele terminou de pregar, ele perguntou para o pastor da igreja local: e aí, o que você achou do meu sermão? E o pastor disse: seu sermão foi perfeito, impecável. Do ponto de vista homilético, exegético, está tudo perfeito. Só faltou uma coisa no seu sermão: Cristo. E aí o pregador disse assim: mas Jesus não está aqui nesse texto. Era um texto do Antigo Testamento. E o pastor disse: Jesus está presente em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, o tema é Jesus. Não existe um texto na Escritura que não aponte para Cristo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, esse texto está apontando para Jesus. E quando eu tenho isso em mente, aí eu começo a descer nas particularidades e aplicar para a minha vida algumas coisas. Como o texto está olhando para Jesus, aquele casal, quando fez a lista dos convidados, eles acertaram em cheio em ter convidado Jesus. Oh, meu querido irmão e minha querida irmã, sabe qual é o problema das famílias? Sabe qual é o problema dos casamentos? Sabe qual é o problema da pós-modernidade? É que quando nós estamos planejando a nossa festa de casamento, quando nós estamos planejando o nosso casamento, ou a construção da nossa casa, do nosso lar, nós pensamos em tudo. E veja que não chega nem perto da festa dos judeus. É uma festazinha de 3, 4 horas. Mas que nos dias de hoje custam 20 mil, 30 mil, 40 mil reais. Tem gente que gasta 50 mil reais numa festa de casamento. Não vai ter onde morar. Poderia pegar aquele dinheiro que ia gastar na festa e dar entrada num apartamento para já começar a vida sem dívidas.
Mas não. Vai morar de aluguel, mas tem que fazer uma festa grande, porque tem que levar convidados, porque tem que ter 100 pessoas, e a pessoa se preocupa nos mínimos detalhes. A taça que vai ser colocada na mesa, ela se preocupa. E agora vamos para os convidados. E eu sou pastor há mais de 10 anos, eu já vi tanta briga quando chega a hora dos convidados, porque a festa só pode 100 pessoas, 50 para um, 50 para outro, mas a família do noivo é 100. A família da noiva tem 150, e agora? E aí começa a confusão, alguns, o casamento já inicia numa briga. Sabe por quê? Porque faltou a prioridade certa. Na lista de casamento, na lista dos convidados, o primeiro tinha que ser Jesus. O primeiro tinha que ser o Senhor. E se o Senhor estiver presente, pode ser um casamento simples, numa capela ou numa catedral, pode ser num local de recepção mais chique da cidade ou no ambiente de uma casa, na sala de uma casa. Se o Senhor Jesus estiver presente, aquela festa ali não vai acabar, porque Ele é o convidado que vai fazer com que aquela festa não acabe. Então, meu querido irmão e minha querida irmã, você que está me assistindo, você que está aqui, Jesus faz parte da sua lista de convidados, Ele ainda faz parte da sua festa de casamento, Ele ainda faz parte daqueles que estão presentes no seu lar, na sua casa, na sua vida, no seio da sua família. Diz o texto, no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Aquele casamento tinha gente ilustre, gente simples, mas para aquela família ilustre, a mãe de Jesus. Já pensou? Maria estava presente ali. Os discípulos de Jesus estavam presentes ali. Mas o que fez a diferença foi porque Jesus estava presente ali. Porque o Senhor estava presente ali. Então você pode ter as pessoas mais ilustres, mais importantes, religiosos ou não, mas o que vai fazer diferença no seu casamento, na festa do seu casamento, no ambiente do seu lar, é se Jesus faz parte da sua lista de convidados. É se Ele está presente ali. Maria é importante estar? É importante. Os discípulos são importantes? São. Mas o que fez diferença naquele dia foi a presença bendita e gloriosa do Senhor Jesus. Seus pais, seus amigos, seu pastor, seu colega de trabalho, seja quem for, é importante estar na sua festa ou na sua casa ou fazer parte da sua família? Sim. Mas Jesus está aí? Ele faz parte ou não? Segunda coisa, levando em consideração que Jesus é o personagem principal e é o foco principal, e por isso que ele tem que fazer parte dessa lista de convidados, ele tem que fazer parte dessa minha preocupação quando eu estou planejando a festa, quando eu estou planejando o meu casamento, quando eu estou planejando a minha vida a dois, quando eu estou planejando o meu lar, Jesus tem que fazer parte. A segunda coisa que eu preciso aprender é que mesmo Jesus fazendo parte, nós não estamos imunes do vinho acabar em algum momento. É importante destacar isso aqui, meu irmão. Porque tem muita gente que acha que porque convidou Jesus e porque Jesus está presente, significa dizer que ela não vai ter luta, que ela não vai enfrentar provas, que ela não vai ter dificuldade. Aquela frasezinha, e foram felizes para sempre. Meu irmão, se você não é casado, deixa eu dizer uma coisinha para você. Eu já sou casado 24, 25 anos. Casamento tem lutas. Casamento tem vales. Casamento, chega um momento que o vinho acaba. Casamento,
chega um momento em que nós enfrentamos aquele estágio em que a festa está para acabar. E você olha um para o outro e você diz assim: o que aconteceu? Nós não planejamos isso. Quando nós nos casamos, quando nós decidimos, quando nós planejamos isso aqui, nós não pensamos em acabar o vinho, em acabar a alegria, em acabar a festa, o prazer, o gozo, a felicidade. Eu creio firmemente, irmãos, que a grande maioria das pessoas, elas não se casam para se separar. Elas não se casam para enfrentar uma crise com 2, 3 anos. Mas, infelizmente, a crise chega. São 2 pecadores que se juntaram e que vão morar juntos na mesma casa. E que vai ter aquele momento de euforia, principalmente aquela fase do sexo, né? A fase inicial, aquela fase onde é vinho, é festa, é alegria. Mas, meu irmão, nem tudo é festa. Nem tudo é festa. Ah, mas Jesus está presente. Jesus está presente, sim. Mas o fato dele estar presente, ele não torna você imune de enfrentar lutas no seu lar, no seu casamento. Quantos crentes, quantas famílias, quantos homens de Deus, mulheres de Deus, que têm enfrentado lutas tremendas no seu casamento, na criação dos seus filhos, provas dentro do seu lar, mesmo Jesus fazendo parte da lista de convidados, mesmo Jesus estando presente naquela casa, a pessoa está enfrentando lutas, crises, provações. Por que eu estou ressaltando isso aqui, meus irmãos? Porque nós temos a tendência, na igreja evangélica brasileira, de, nesse campo, sermos hipócritas ao quadrado. De pintarmos um quadro de perfeição no nosso casamento e no nosso lar, que não existe. Que não existe. No dia que você vê um casal perfeito, no dia que você vê um casal na igreja, seja a família pastoral, seja de quem for, que você vê um casal perfeito, que diz: olha, a gente nunca teve uma discussão, nunca teve um problema, nunca teve isso, nunca teve aquilo. Meu irmão, pode ficar ciente que você está diante de um grande mentiroso, de um grande pilantra. Agora, Jesus presente, Ele vai nos dar graça para vencer as lutas. Jesus presente, Ele vai realizar milagres que o homem não consegue realizar. Jesus presente, Ele pode trazer de volta o vinho da alegria, do prazer, do contentamento na vida do casal. Jesus presente, Ele pode fazer um milagre na vida do filho rebelde, da filha rebelde. Jesus presente, Ele pode fazer com que aquele lar, aquele casamento, aquela família que está se desintegrando, ela volte a gozar de alegria e ter festa naquela casa. Porque Ele está presente. Porque Ele está presente. Jesus presente na nossa casa não nos torna imune das lutas, mas Jesus presente na nossa casa, Ele vai realizar milagres na hora da luta, na hora da dor, na hora da dificuldade, na hora da prova na nossa vida. Ele vai realizar milagres na nossa vida. O vinho acabou, acabou. O Senhor pode fazer um milagre. O Senhor pode trazer de volta o prazer, a alegria, o gozo, o contentamento. Diz que um casal chegou para o pastor e a mulher disse assim: vamos separar. Vai se separar? Por que você vai se separar? Porque o amor morreu no meu coração. O pastor disse: glória a Deus. Glória a Deus, porque Jesus pode ressuscitar esse amor.
Jesus pode ressuscitar esse amor. O amor morreu no seu coração. A gente ora agora, aquele que tem poder sobre a morte, que ressuscita, ele vai ressuscitar esse amor. Ele pode fazer a diferença. Então, meu querido irmão e minha querida irmã, e você que está assistindo, eu não sei como é que está o seu lar, eu não sei como é que está seu casamento. Eu sei que nessa pandemia, a crise tem sido muito grande, inclusive na vida de casais evangélicos. De casais evangélicos. E que muitas vezes não colocam para fora com medo de serem mal vistos, julgados, de dizer que está enfrentando uma crise. Por quê? Porque a ideia que se tem é, se eu sou crente, se minha mulher é crente, a gente não pode estar enfrentando crise. Meu irmão, você não deixou de ser ser humano. Você não deixou de ser pecador. Sua esposa também. Então, você pode ser crente, Jesus pode fazer parte da sua vida e você está enfrentando uma crise conjugal, uma crise dentro do seu lar, acabou o vinho, está acabando a alegria, está acabando o prazer, a crise chegou na sua casa, mas em nome de Jesus, faça isso aqui, busque ajuda, chegue diante do Senhor, coloque diante do Senhor, se humilhe diante do Senhor, apresente a Ele o seu problema, apresente a Ele a sua casa, a sua vida, o seu casamento, o seu lar. Maria chegou para Jesus e disse, eles não têm mais vinho. Acabou o vinho. Se você sabe, meu irmão, que tem uma família que acabou o vinho, que acabou a alegria, acabou a paz. Se você conhece uma família que está assim, não atire pedra. Não fique feliz com a desgraça do outro. Mas apresente essa família a Jesus, chegue diante do Senhor, faça o que Maria fez. Olha, Senhor, está vendo aquele casal, está vendo aquela família, está vendo aquele irmão, eles não têm mais vinho no casamento deles, acabou a alegria, acabou a paz, aquele casamento está se destruindo. Coloque diante do Senhor, apresente o Senhor. Quantas vezes a pessoa fica feliz, né? Ó, fulano aí, está vendo aí o casamento dele, ó. Agora o meu... Ô, meu irmão, não faça isso não. Então, primeiro, Jesus tem que fazer parte. Segundo, mesmo ele fazendo parte, não significa dizer que seu casamento não tenha luta. Não viva uma vida hipócrita. Se acabou o vinho, meu irmão, reconheça que acabou. Se não existe mais prazer no seu casamento, se não existe mais alegria na sua casa, se a sua casa não é mais um altar de adoração ao Senhor, por favor, reconheça. O passo fundamental é esse aqui, é dizer, acabou. Não faça de conta. Porque o problema, meus irmãos, principalmente no meio evangélico, é que o vinho já acabou faz tempo e a pessoa está tocando a música, enganando os convidados, enganando todo mundo e dizendo que está tudo bem. Já estão separados há muitos anos. Eu conheço casos e já lidei com casos de pessoas crentes, separadas há 2, 3 anos, dormindo em quarto separado ou em casa separada, mas não revelou ainda para a igreja porque é presbítero, é pastor, é diácono, é irmão, é do grupo de louvor, porque está com medo do que vão falar, fazendo de conta. Não faça de conta, não viva uma mentira. Não viva um teatro na sua vida. Se acabou o vinho, acabou. O Senhor pode fazer um milagre. Mas é preciso você reconhecer, acabou. Acabou. Terceira lição para nós. Em nome de Jesus. Se você tem esse convidado de honra, que é o Senhor Jesus, Ele não vai permitir que a sua festa acabe. Mas, se você deu prioridade a Ele. Segundo, se você reconhece que mesmo Ele estando presente, tem crise, tem luta, tem dificuldade. Mas a terceira coisa, que é muito simples aqui no texto. Independente da ordem que Ele deu. Independente do absurdo que está sendo recomendado para você. Obedeça. Coloque em prática. Coloque em prática. Meus irmãos, sabe por que muita família está aí na bancarrota? Sabe por que muito casamento está destruído?
simplesmente por não obedecerem ao Senhor Jesus. Simplesmente porque o Senhor diz, faça isso, e a pessoa não faz. Simplesmente porque a palavra de Deus está dando uma direção para você, uma direção para a sua família, para o seu casamento, e você não coloca em prática. E o milagre de Deus vai acontecer na nossa vida a partir do momento que nós formos obedientes, submissos à palavra do Senhor. A palavra do Senhor tem que ter prioridade na nossa casa, na nossa vida. O Senhor disse, encha de água, 600 litros, vou encher. Agora leva para o mestre-sala. Levou. A obediência. Aquele milagre aconteceu por soberania de Deus e responsabilidade humana. Obediência ao Senhor Jesus. Meus irmãos, muitos lares, muitos casamentos estão destruídos. Chegaram ao divórcio por falta de obediência à palavra de Deus. Por não se submeterem ao Senhor Jesus. O texto diz algo tremendo que me chama muita atenção. E eu quero concluir com isso aqui para que a gente possa orar. Primeiro, Jesus faz parte da lista de convidados. Eu dei prioridade a ele. Segundo, eu reconheço que mesmo Jesus estando presente, eu não estou imune a lutas, a provações, ao vinho acabar na minha casa. Mesmo Jesus estando presente na minha casa, eu posso enfrentar dor, sofrimentos, intempéries, crises conjugais, crises financeiras, crises na área da saúde. Eu posso enfrentar, mas eu não vou estar só. O Senhor está comigo. E se Ele está comigo, Ele pode fazer um milagre. A terceira coisa é que aquilo que o Senhor determinar para mim, eu vou obedecer, eu vou fazer. Eu vou continuar sendo crente em Jesus. Eu vou continuar fazendo aquilo que eu tenho que fazer. Eu vou amar minha esposa. A irmã vai dizer, eu vou amar o meu esposo. Eu vou cuidar da minha família. Eu vou levar a minha família para a casa de Deus. Eu não vou abrir mão do meu casamento. Eu não vou entregar o meu marido ou a minha esposa de bandeja na mão do inimigo ou de uma prostituta qualquer. Eu vou lutar, eu vou obedecer, eu vou caminhar de acordo com o que o Senhor determinou. Agora veja que coisa extraordinária tem aqui. Porque o milagre aconteceu nesse casamento, porque Jesus estava presente, sim, mas também porque estava presente ali Maria, a mãe de Jesus, estava presente os seus discípulos, estavam presentes pessoas que puderam ajudar e interceder por aquele casal, por aquela família. O que isso significa, meu irmão? Não se isole. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos dos nossos irmãos na fé. Nós precisamos de gente que possa interceder por nós, falar por nós, estar diante do Senhor. Gente que Deus vai usar. Nessa família aqui, Deus usou Maria. Maria foi muito importante aqui nesse contexto. Ela viu a necessidade, ela tomou conhecimento daquilo, ela percebeu o que estava acontecendo e ela foi ao Senhor Jesus e intercedeu. Então veja que coisa extraordinária, meus irmãos. Nós precisamos não só de Cristo, nós precisamos de irmãos na fé que esteja conosco, que chore conosco, que interceda por nós. Que faça diferença na nossa vida. Que faça diferença. Eu pergunto, você já fez isso aqui que Maria fez na vida de uma família, de um casal? Ou você já teve o privilégio de alguém fazer isso aqui que Maria fez na sua vida, na sua família? Eu louvo a Deus, meus irmãos, porque eu já tive pessoas assim na minha vida. Pessoas que foram anjos de Deus, que chegaram na hora certa, que viram a necessidade e que intercederam por mim. Que intercederam por mim.
Deus coloca pessoas na nossa vida para nos abençoar. E a gente precisa abrir a mente para isso. Agora, se você é daquele tipo que sou eu e a minha família e o resto que se dane, na hora da prova, vocês vão estar sozinhos. Não vai ter ninguém para ajudar vocês. Não vai ter ninguém para interceder por você, para estender a mão para você. Às vezes a bênção de Deus está exatamente naqueles que o Senhor levanta para nos ajudar. Para estar ali, para orar, para trazer uma palavra, para estender a mão, para abrir uma porta. Para abrir uma porta. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, não se isole. Não crie um mundozinho seu e pura e simplesmente da sua família. Porque se você fizer isso, você vai se quebrar. Daí a importância da igreja de Deus. Tem problema? Tem, meu irmão. Você já imaginou uma festa de casamento, 1 semana, 2 semanas, a turma comendo, bebendo ali? Imagina aí, Hugo. Se uma festinha de 4 horas, o cara já fica agoniado. Imagina 1 semana. Gente ali. Mas, meus irmãos, eu vou terminar com uma frase que o pastor Hernandes costuma dizer. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Aquele casal, aquela família precisava do Senhor Jesus, precisava. E foi o Senhor que fez um milagre ali naquela casa. Mas eles precisavam também, naquele momento, da mãe do Senhor. Eles precisaram do servente. Eles precisaram daquelas pessoas que estavam ali, lutando, intercedendo e servindo por eles. Para que o seu casamento, para que a sua família possa dar certo, meu querido, Deus precisa levantar muita gente para estar ao redor, dando suporte para você. Então, baixa a bola. Baixa a bola. Porque tem gente que diz assim, não, eu casei, eu não preciso de pai, de mãe, eu não preciso de sogro, de sogra, eu não preciso de ninguém, de igreja. Vai pensando assim. Vai pensando assim para você ver o que vai acontecer na sua vida, para você aprender a depender de Deus e a depender dos outros também. Porque nós precisamos uns dos outros. E nós precisamos de pessoas que intercedam, que estendam a mão e que nos ajudem. O texto conclui que o propósito desse milagre foi que Jesus, com ele, deu início, ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Jesus está dando início aos seus milagres, autenticando o seu ministério, e 2 coisas aconteceram. Primeiro, ele está manifestando a sua glória. E toda a glória tem que ser dada ao Senhor Jesus. E segundo, os discípulos creram nele. Meu querido irmão, minha querida irmã, o seu casamento, a sua família, sabe por que o Senhor faz milagres? Sabe por que o Senhor provém todos os dias no seu casamento, na sua casa? Sabe por que o Senhor tem aberto as janelas dos céus sobre o seu casamento, sobre a sua casa, sobre os seus filhos? É para que Ele seja glorificado e para que você creia nele a cada dia. Veja os milagres de Deus na sua casa. Veja os milagres de Deus no seu casamento. Você está de pé, meu irmão, você está de pé, minha irmã, você tem o que comer, você tem trabalho, você tem a sua família, só porque o Senhor, Ele quer que o nome dEle seja glorificado no seu lar e que você continue crendo nele. É por isso que Ele está fazendo milagres na sua casa. Então, creia em Jesus, ame Jesus, glorifique o nome de Jesus, que o seu casamento seja de fato para a glória de Jesus, que o seu trabalho, tudo na sua vida seja para manifestar a glória de Jesus. E que você creia nele. Creia nele. Meus irmãos, eu já vi tantos milagres de Deus no meu casamento. O fato de eu estar casado 25 anos, 24 anos, já é um milagre. Porque, pense num camarada difícil, Deus agiu com graça e misericórdia na vida da minha esposa.
E ela é difícil também. Pensa numa paraibanazinha difícil. Então, meu irmão, 25 anos é milagre de Deus. E esse milagre é para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado, para que eu continue crendo nele. Nesses 25 anos, Deus tem aberto as janelas dos céus, Deus tem feito maravilhas, tem lutas, tem dificuldades, tem provas, e quando você acha que tudo está se acabando, que não vai ter mais nenhuma perspectiva, o Senhor faz mais um milagre. O Senhor transforma água em vinho, o Senhor traz de volta a alegria, o Senhor traz o cântico, a festa, o frescor no nosso casamento, e a gente crê no Senhor, glorifica o nome do Senhor. Então, meu querido irmão e minha querida irmã, não interessa como é que está seu casamento, não interessa como é que está o seu lar, não interessa se o vinho acabou, não interessa se a festa parou, não interessa se vocês estão desesperados, o que interessa é entregue a sua família ao Senhor Jesus, esse problema ao Senhor Jesus, que Ele vai manifestar a sua glória, Ele vai fazer um milagre e vocês vão crer nele. Que seja assim, em nome do Senhor. Vamos ficar de pé para a gente orar, pedir ao Senhor que